Não é tão difícil entendermos que estamos na direção errada. Basta olhar dados, fatos e números. Endividamento público frente ao PIB, gastos reais frente à arrecadação real. Tudo isso coloca o Brasil numa situação bastante complicada. Seguiremos assim até quando? Segundo alguns dados, incluindo do Instituto Fiscal Independente do próprio Senado, em 2028, ou muito próximo disso, atingiremos 100% das receitas do Brasil destinadas para a manutenção da máquina pública, portanto, zero capacidade de investimento. E pior, mostramos que estamos acelerando ainda mais nesse processo. Vamos entender como nos protegermos disso. Já cansei de mostrar aqui como a gente vem numa forma de pensar a economia que é completamente destruidora da capacidade produtiva. Um vídeo que disponibilizamos essa semana aqui nesse canal, mostramos sobre a produtividade brasileira, em que ela é basicamente 1/4 da americana. Você precisa de um americano para o que 4 brasileiros produzem. Você precisa de um chileno para o que 2 brasileiros produzem. Comparando a Coreia do Sul, por exemplo, que tinha produtividade menor do que a do Brasil nos anos 80, você precisa de um sul-coreano para o que 3 brasileiros produzem. Aumentamos a nossa escolaridade, pessoas na escola, mas ainda temos 30% de analfabetos funcionais, gastando quase $15 mil por ano com alunos no ensino superior, mais do que Europa e Estados Unidos. Ou seja, o problema não está em o número de pessoas na escola, mas a falta da capacidade de investirmos em inovação, tecnologia e no presente, a inteligência artificial, que o primata, Lula, demoniza tanto, pedindo que inclusive cientistas definam e desenvolvam uma inteligência artificial em português. Ou mesmo que o Brasil não aguenta mais ouvir falar, ou melhor, que Lula não aguenta mais ouvir falar da inteligência artificial. Como é que vamos encarar o presente em países desenvolvidos sem aumentarmos a produtividade? Esse é o Brasil. Mas isso não é de hoje. Ao olharmos aqui alguns dados do Lula 1, temos a filosofia de gastar muito. Uma coisa é gastar muito, outra coisa é gastar muito e gastar mal, coisa que o Brasil faz. Mas Lula veio, ao longo de 2 décadas, passando uma cultura, uma filosofia para as pessoas que basta o governo gastar, que ele precisa para atender aos pobres. Isso parte de uma geração que aprendeu a escutar isso, inclusive de uma mídia completamente enviesada, só que ela apenas não reflete a realidade, como mantém essas pessoas alienadas e na pobreza, com uma produtividade muito baixa, onde a gente vem regredindo, como mostramos nesse vídeo que eu acabei de comentar. Portanto, o Brasil tem essa cultura estatizante, e isso precisa de anos para mudarmos. As pessoas agora estão entendendo que esse modelo econômico está se esgotando. O governo gasta muito, gasta mal, se endivida. E com as famílias inteiramente, ou quase 80% das famílias endividadas, e o Brasil com uma dívida atingindo, na metodologia do FMI, 85% de dívida frente ao PIB, muito maior do que qualquer país emergente, nos coloca numa situação em que a moeda continua desvalorizando, a curva de juros futuro sobe, e isso se traduz em mais inflação para os brasileiros, principalmente para aqueles mais pobres, que têm uma grande parte da sua renda consumida pela desvalorização da moeda, que tem como consequência a alta dos preços. Mas para não ficarmos apenas aqui divagando sobre filosofia, vamos olhar um dado sobre o Lula 1, Lula 2 e a Dilma. No site do Tesouro Transparente, vemos aqui uma curva interessante. Vamos trazer essa aqui para baixo. Resultado primário do governo central. Quanto que o governo gasta mais do que ele arrecada. Se olharmos, portanto, aqui o Lula 1, o superávit cresceu. O governo gastou menos do que ele arrecadou. Mas vamos olhar o entorno. Naquela época, a China estava tirando uma grande parte da população rural em direção às cidades, construindo infraestrutura, construindo cidades, construindo pontes, construindo portos, construindo estradas, rodovias, ferrovias. Tudo isso demanda mão de obra e demanda principalmente commodities, que o Brasil exporta. Além disso, os preços das commodities estavam lá no alto. Portanto, havia um fluxo de dólar para o Brasil. Mesmo assim,
com o Brasil roubando bilhões, com esse número de exportação e a China comprando grande parte do que a gente produzia, claro, Estados Unidos, Europa, Argentina também, a gente apresentou superávit nas contas públicas. O governo gastou menos do que arrecadou. Quando olhamos aqui essa primeira grande queda, a gente já vê um número expressivo ainda no governo Lula, no governo Lula 2. Ou seja, aqui foi a crise, essa primeira grande queda foi a crise nos Estados Unidos, recuperamos o nosso superávit pós-recuperação americana e depois, ainda no Lula, a gente viu esse começo de queda do superávit. Claro, tudo isso tinha envolvimento da corrupção e também do alto nível de gasto público, ainda orquestrado por Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, vemos uma queda expressiva quando o preço das commodities já não estava tão grande e a China já tinha construído grande parte dessa infraestrutura. A China ainda é o maior parceiro comercial brasileiro. Mas aliado a fatores domésticos, a parte da corrupção, entramos no governo Dilma, onde ali foi implementada a nova matriz econômica, com juros subsidiados, com preços controlados, com o Estado gastando ainda mais. Quase quebrou a Petrobras, se tornou a empresa mais endividada do mundo. Quase quebrou as distribuidoras e geradoras de energia, em que isso fez com que elas precisassem de aporte de dinheiro público, mais endividamento do Estado. Além disso, essas empresas passaram a ter preços controlados e derrubaram as taxas de juros a fórceps. Dilma, junto com Tombini, ex-presidente do Banco Central, baixaram as taxas de juros na canetada, assim como o Lula e sua equipe vem mandando agora o Roberto Campos Neto fazer. Com as condições fiscais longe de serem saudáveis, o Brasil teve, obviamente, um processo inflacionário que obrigou o Banco Central a subir a taxa de juros novamente. Portanto, nesse gráfico a gente vê que Lula, por conta do cenário internacional positivo, surfamos uma onda e te apresentamos superávit. Depois, Lula começou a apresentar já uma diminuição desse superávit e a bomba estourou no colo da Dilma. E o problema que estamos vivendo agora é justamente um reprise de tudo isso. A mesma metodologia fracassada de sempre, só que agora o Estado já está muito mais endividado e as famílias também. As empresas, idem. Um ponto importante é que, nesse momento, nós agora temos mais de 33% de um Estado presente em nossas vidas. Ou seja, a carga tributária brasileira representa mais do que 33% do produto interno bruto. Lembram do quinto dos infernos? Pois é, essa expressão nasceu porque lá na época da coroa, nós pagávamos 20%, ou seja, um quinto dos impostos que eram remetidos para Portugal, ou seja, um quinto, o quinto dos infernos. Hoje, nós já pagamos mais de 33% de impostos sobre o produto interno bruto. E a questão é que não há mais espaço para tentar melhorar esse quadro fiscal sob o ponto de vista das receitas, ou seja, subir mais impostos. Esse governo vem subindo desde que entrou no Lula 3, subindo os impostos para todas as categorias praticamente. E mais, com a reforma tributária e seus privilégios, os impostos subirão ainda mais, com mudanças de regras, como tentaram fazer via PIS/COFINS agora, e eles não conseguem mais achar meios para suprir esse nível de gasto que eles precisam cobrir. A verdade é que também já fizemos um vídeo aqui explicando sobre a curva de Laffer, ou seja, qual é o ponto máximo em que o governo não consegue mais subir os impostos, ou, se ele subir mais os impostos, a arrecadação cai. E isso, provavelmente, estamos muito próximo a eles, se é que não chegamos. O grande ponto, então, é atacarmos as despesas. E essa despesa o governo não quer fazer, porque, obviamente, não é popular. Só que o trabalho de enfrentar as despesas mostra que, no médio e no longo prazo, o país cresce abruptamente e de forma mais sólida. Claro, lá na frente, Lula não estará mais aqui, apesar dele falar que vai viver até os seus 120 anos. Duvido muito. De qualquer maneira, o que isso mostra é que no curto prazo ele consegue manter o seu discurso de enganar as massas, mesmo que muitos já não estão acreditando. Basta olhar as pesquisas. Só que como são divididas as despesas de um governo? Basicamente, as despesas são discricionárias e as obrigatórias. As obrigatórias e as não obrigatórias. Vamos falar primeiro das obrigatórias. Hoje, dentro do orçamento brasileiro, quase todas as receitas, para sermos mais específicos, por volta de 94% das receitas brasileiras já estão carimbadas,
O que isso significa? Que ela já tem um destino, e esse destino é para manter a máquina pública em funcionamento. As despesas discricionárias, não obrigatórias, como investimentos, correspondem, portanto, a 5, 6% de todas as receitas. E esse governo também fez uma mudança importante assim que ele assumiu. Ele vinculou novamente os gastos de saúde e educação às receitas do governo. Acontece que as receitas estão crescendo porque o governo vem aumentando impostos. Não significa que aumentou a produtividade brasileira. Outro vídeo que fizemos também nessa semana, como mencionei. Com isso, quanto mais cresce a receita oriunda das altas dos impostos, de tirar coercitivamente o nosso dinheiro, também crescerão as despesas com saúde e educação, uma vez que elas estão vinculadas, atreladas à receita. Temer, quando assumiu, tinha mudado isso e Lula voltou a colocar essa mesma regra. Portanto, quanto mais o governo arrecada, mais ele vai gastar. E a gente fica igual um cachorro correndo atrás do rabo. E como o orçamento é completamente engessado, muitos deles precisam do legislativo e mudança na Constituição para aprovar ou para diminuir essas despesas. Estamos num mato sem cachorro. Ainda mais com um governo que continua aumentando as despesas, nem sequer pensando em estabilizar, continua aumentando. Pois bem, quando 94, 95% das despesas do orçamento são obrigatórias e você faz com que mais despesas atreladas à receita também cresçam, você vai apertando, achatando ainda mais esses 5, 6% de despesas discricionárias que são destinadas a investimentos. E é justamente isso que os números mostram, que por volta de 2028, 100% do orçamento estará destinado para manutenção da máquina pública, sem condições de investimento nenhum. As despesas obrigatórias, repito, entre 94% e 95% da arrecadação tem basicamente 3 destinos fundamentais. A Previdência, que representa mais de 40%, os salários dos servidores, que tem na média, o dobro do salário conquistado na iniciativa privada e também outras despesas obrigatórias, como abono salarial, seguro-desemprego, benefícios de lei de assistência social e outros tipos de benefícios. Com isso, grande parte do orçamento está carimbado e quando computamos os juros da dívida, isso chega, como eu falei, a quase 100%. Ou seja, temos aqui um problema estrutural e que precisamos diminuir drasticamente o tamanho do Estado. Caso contrário, isso se torna inviável e o Brasil fale. Quando chega nesse ponto, qual caminho o governo tende a seguir? Basicamente, o da Argentina. Quando chega num ponto em que o teu nível de endividamento é tão alto e você não tem mais capacidade de investimentos, é claro que as pessoas tendem a não mais demandar a moeda local. O país está extremamente endividado e precisa pagar altos juros para que seja atrativo aos investidores para emprestar dinheiro a esse país. A Argentina, antes do Milei, pagava 133% ao ano de juros e mesmo assim não tinha demanda pela sua dívida. E o que ele recorria? Imprimir dinheiro para fechar as suas contas. Quando você imprime dinheiro, você aumenta a oferta de dinheiro disponível, só que as pessoas têm um medo, um receio, claro, que a moeda vai desvalorizar. Portanto, você não quer guardar nessa moeda. Quando ele aumenta a oferta de moedas e a demanda diminui, o valor dela cai. Quando o valor da moeda cai, mais inflação. Ainda no Brasil, temos sim capacidade de atrair investimentos para a dívida brasileira, mas precisamos pagar juros mais altos. Por isso vemos a curva de juros brasileira batendo recorde nas últimas semanas. Ou seja, o mercado vem mostrando disposição a emprestar ao governo, apesar de alguns leilões terem atraído menos demanda de dinheiro para comprar título público do que anteriores, mas mesmo assim ainda há uma disposição pela dívida pública, desde que ele pague mais juros. Quando ele paga mais juros, encarece o custo do estoque todo da dívida brasileira, que hoje está na casa dos 6,7 trilhões e são corrigidos pelo juro. Portanto, não adianta baixar a taxa de juros na canetada como o Lula quer, sem dar as condições fiscais. Os investidores, locais e estrangeiros, exigem um juros mais alto para emprestar para o país. Caso contrário, eu não demando essa moeda. Eu não compro título público. Ao não ter demanda pela moeda e não ter demanda pelos títulos públicos, pela dívida do governo, há uma oferta maior de dinheiro ao governo ter que imprimir mais dinheiro, imprimir mais moedas para injetar no sistema financeiro para pagar as suas contas, com uma demanda em queda,
você tem uma desvalorização da mesma e a consequente alta dos preços. Com isso, em 2028, segundo o Instituto Fiscal Independente do Senado, o custo fixo de manutenção da máquina pública superam as receitas. Com isso, a gente chega à capacidade zero de investir. Ou abrimos o mercado, pregamos uma mudança de diminuição do Estado, portanto, da presença do Estado nas nossas vidas, ou, obviamente, continuaremos pagando esse preço. E mais cedo ou mais tarde, esse preço ele é inflacionário. Basicamente, fica muito claro entender que, mesmo num cenário de juros altos, quando você está extremamente endividado, não há demanda pela sua dívida ou demanda pela sua moeda. O caminho levaria à Argentina. Portanto, o que temos aqui é que as pessoas entenderem esse processo para começarem a demandarem o que é saudável no médio e no longo prazo e não apenas uma mentira no curto prazo. Gastos públicos maiores que fariam pessoas, especialmente as mais pobres, terem uma melhoria na qualidade de vida. O Brasil não para de cair no ranking de competitividade. O PIB per capita brasileiro está quase em números 70 na posição mundial, por mais que sejamos a 8ª economia do mundo em PIB nominal. Ao dividirmos o PIB pelo número de pessoas, o PIB per capita, caímos drasticamente para perto da posição 70. Ou seja, continuamos sendo um país pobre, com 30%, segundo o IBGE, de analfabetos funcionais que sequer conseguem interpretar um texto. Com isso, essas pessoas precisam entender que, de forma simples, quanto mais o Estado intervém, mais o Estado gasta, mais no médio e no longo prazo a moeda brasileira perderá valor, os preços subirão e eles permanecerão na pobreza, sem aumentar a sua produtividade, portanto, não agregando valor às empresas, e o seu salário continua dependendo do governo, ou melhor, bolsas que o governo sustenta para comprar votos e manter essas pessoas na ignorância. Este é o triste cenário da esquerda, que com canais como esse e tantos outros, espero que consigamos aos poucos mudar a mentalidade das pessoas. Seguimos na luta pela informação.